Uma boa noite a todos. É com imensa alegria que estamos aqui nesse mês de comemoração do aniversário do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Então, a nossa saudação a todos. Que bom que podemos estar presencialmente e também nos dirigir àqueles irmãos que nos acompanham através das mídias sociais. Que nós possamos fazer uma reflexão embasada na doutrina espírita, na luz sobre as nossas almas, nos mostrando por que estamos aqui e para onde nós iremos e qual o nosso papel nesse plano de provas e expiações. E o tema que trazemos hoje, será que nós perdemos o endereço de Deus? Foi algo muito instigante que me oportunizou uma reflexão nesses momentos em que a humanidade vive já uma pós-pandemia e uma pré-início de guerra. A palestra que o nosso irmão Monteiro trouxe no domingo também foi muito interessante, nos abordando esses temas. E sempre que a gente se vê diante dessas situações críticas, nós nos perguntamos: onde está Deus? E essa foi um dos questionamentos, talvez a questão mais que Kardec assim mais efusivamente buscou o amparo na espiritualidade. Na questão número 1, quando questionam os benfeitores da humanidade sobre que é Deus. É a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Pois é muito interessante essa reflexão, que se nós quisermos saber onde está Deus, qual o endereço de Deus, nós precisamos entendê-lo. Claro que com todas as nossas limitações, porque ainda vamos buscar defini-lo de acordo com o nosso grau e o nosso nível de conhecimento. Mas a espiritualidade responde a Kardec de uma maneira muito clara e muito objetiva. Quando eles nos dizem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Olha, se Deus é a inteligência suprema, não existe, por conseguinte, nenhuma outra inteligência que a supere. Ela é única. E todas as coisas têm origem nesse princípio divino, ou seja, partem da inteligência extremamente superior que a tudo preside. Nessa parte inicial do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai fazendo esses questionamentos, e ele, como um pesquisador, como alguém da ciência, trazendo no seu íntimo essa característica, ele vai fazendo perguntas bem instigantes aos benfeitores. Na questão 9 ele diz assim: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? A resposta dos benfeitores é: pela obra que se conhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice.
tão interessante isso, porque se nós olharmos a obra, no caso nós vamos, por consequência, nos remeter a Deus. A natureza é um exemplo vivo de uma inteligência extremamente superior que presidiu esse acontecimento da formação da vida. E nós trazemos no nosso íntimo esses questionamentos, pois desde o homem primitivo, e o livro dos Espíritos nos esclarece, que se nós pegássemos seres primitivos, que não tiveram contato com nenhuma civilização, onde não foi possível lhe passar o conhecimento religioso, conhecimento cultural humano, eles não conhecem a civilização. Ainda mesmo nesses silvícolas, nesses povos selvagens, há um sentimento de algo maior, de algo que eles não conseguem entender, compreender pelas percepções dos seus sentidos, e que, transcendendo a isso, eles atribuem a um ser superior. Ou seja, incrustado está esse sentimento em nosso espírito. Ainda que nós não tenhamos conhecimento, nem aceitemos a presença divina de Deus em nós e no nosso meio, no nosso íntimo, nós trazemos inerente nosso esse conhecimento. Victor Hugo nos esclarece que o ser divino escapa a toda denominação e a qualquer medida. E se lhe chamamos de Deus, é por falta de um nome maior e mais adequado. Nós trazemos, através do nosso perfil cultural e ao longo da nossa evolução, essa característica de querer trazer os conceitos transcendentais a coisas que nós compreendemos pelos nossos sentidos, pela nossa inteligência. Mas Deus transcende a tudo isso. E muitas vezes, quando nós queremos colocar a figura antropomórfica de Deus, os Espíritos nos dizem pobreza de linguagem. Lhes carecem recursos para exprimir uma coisa que nós não temos a compreensão devida ainda. E quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa. E quanto mais realiza o que essa inteligência humana realiza é grande, mais grande deve ser essa causa. Essa inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome ao qual o homem a designe. E aí a gente começa a fazer essa reflexão através do Livro dos Espíritos e das obras básicas. Todo o efeito inteligente tem por trás de si uma causa inteligente. Foi esse o pensamento que Allan Kardec, pesquisador, cientista, foi buscar entender os fenômenos que aconteciam das mesas girantes. E isso a lógica nos remete. Ora, uma cadeira, uma mesa que não tem nervos, que não tem músculos, não pode por si só se mover. Então,
por trás de um efeito que responde a perguntas inteligentes, aos questionamentos inteligentes, e uma mesa se responde de maneira inteligente, por consequência, nós deduzimos que há um efeito inteligente por trás. Esse efeito, há uma causa inteligente por trás desse efeito. E Allan Kardec chega à conclusão que são os espíritos, os seres inteligentes da criação, que atuam sobre toda a relação entre os homens, as coisas e tudo mais. Na Gênesis, meus irmãos, no capítulo 11, Kardec é trazido a Kardec e os benfeitores que o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Não é dado ao homem, né? A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza de Deus. Nós vamos entendê-lo de acordo com o nosso alcance. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Seria temerário aquele que pretendesse levantar o véu que a oculta aos vossos olhos. Falta-nos o sentido que só se adquire pela completa depuração. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e o nosso grau de inteligência é respectivo a esse planeta. Ou seja, nós estamos mais próximos, se contarmos um planeta primitivo, mais próximos do ponto de partida que a nossa destinação, que é alcançar os mundos divinos ou celestiais, do qual Jesus faz parte. E entende, e compreende, e consegue definir Deus na sua plenitude. Mas nós ainda não temos essa compreensão. Então, sem esse princípio espiritual que caminha para e passo com o princípio vital que anima todos os seres da criação, desde os mais simples, os seres unicelulares, até os mais complexos, ou seja, nós, o reino hominal. Sem esse princípio espiritual, Deus não teria razão de existir. Porque imaginemos o seguinte: conceber a soberana inteligência de Deus, a causa primeira de todas as coisas, reinando durante toda a eternidade sobre a matéria bruta, sobre seres simples e que a gente vê, aqueles reinos inferiores. Não há sentido nisso, meus irmãos. A lógica nos leva a crer nisso. Através do princípio espiritual que anima os seres e faz com que no seu programa evolutivo alcancem o reino nominal, o espírito, o ser inteligente da criação, e que passa a presidir a obra junto com o Pai, porque nós somos, Jesus já nos alertou, junto com Deus, co-criadores. Nós temos essa capacidade
pela inteligência, pelo desenvolvimento intelecto espiritual, de auxiliar no progresso dos mundos. E essa é a finalidade pela qual nós fomos criados. Porque Deus não nos criou simples, prontos, aliás, nos criou simples, para que ao longo do processo evolutivo nós pudéssemos incorporar no nosso espírito imortal as características peculiares da divindade, da qual nós somos originários. No livro dos Espíritos, na questão 77, interessante a pergunta que Kardec traz. Os espíritos são os seres distintos da divindade, ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? E a resposta é bem interessante, que parece que os benfeitores ficam indignados. Meu Deus, eles dizem, são sua obra, absolutamente como um homem faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando um homem cria uma coisa bela, útil, ele chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Eu acho que eles deviam estar indignados com aquelas perguntas e dão essa paulada para Kardec. Tudo aquilo que nós criamos é obra nossa. E como eles dizem, se a gente faz uma obra bonita, fui eu que fiz, fui eu que criei. É como se fosse minha filha, meu filho, essa obra. E assim a gente vê nas grandes obras, nos grandes quadros, nas grandes revelações da inteligência humana através da arte, que muitos dos artistas dizem, é como se fosse meu filho. E realmente, essa é a nossa relação com o Criador. Essa é a nossa relação, oriundos dele. Mas houve um momento em que nós nos afastamos de Deus. Na nossa jornada evolutiva, afastamos-nos de Deus. Quando adquirimos a condição de espíritos no reino hominal, é um traço marcante que o espírito passa a fazer uso da razão. Já não age pelo instinto, age racionalmente, pelo uso do seu livre arbítrio. E tem um aspecto interessante que talvez nós agindo por uma longa caminhada no reino primitivo, usando o instinto, que não erra, porque a finalidade do instinto é a sobrevivência, alguns de nós passamos a agir, quando do livre-arbítrio, de forma egoística. Usando o livre-arbítrio de forma egoística. E acabamos, nessa caminhada que se apresenta, nos afastando da nossa essência, que é a essência divina. A essência para a qual nós nos direcionamos. Porque partimos do nosso Pai, centelhas divinas, caminhando num processo evolutivo que nos remeterá passo a passo
até ele novamente. Mas como aquele aluno rebelde que não quer fazer a lição de casa e toma caminhos tortuosos, nós, no dito popular, quebramos a cara. E muitas vezes alegamos, mas Deus está me castigando, Deus está me punindo. Só pode ser isso. A minha vida está um inferno porque Deus está me castigando. Eu devo ter jogado pedra na cruz e tantas coisas que a gente fala. Inconsequentemente, falamos da boca para fora. Que benefício teria? Vamos usar a lógica. Que benefício teria para o ser inteligente, mais inteligente que existe, a inteligência primeira de todas as coisas, punir-nos? Deus transcende aos nossos atos. Como um pai amoroso e bom, Ele olha as nossas ações equivocadas e apenas aguarda o retorno à trilha correta. Muito sabiamente, Humberto de Campos, pela pena de Chico Xavier, nos coloca que a dor é o aguilhão divino de Deus nos colocando na trilha certa. Ou seja, é aquele cutucão de Deus que faz com que a gente vá para o caminho certo. Então, depois dessa rota equivocada, a gente precisa retomar o caminho de Deus. Como que nós vamos retomar essa rota que nós alteramos por nosso livre-arbítrio, por questões nossas, e não podemos culpar a ninguém. É a ferramenta que Deus nos deu, o livre-arbítrio, para que nós chegássemos até Ele, usando a nossa inteligência, usando o nosso poder de decisão, para alcançarmos a esse Pai amoroso e bom. E aqui a gente tem que fazer até uma analogia muito interessante, nesse caminho de retomada para Deus, da passagem do filho pródigo. Muito conhecida de todos nós, quando aquele filho pede ao seu pai que distribua a sua herança a que tem direito, e sai pelo mundo busca dos prazeres e dos gozos terrenos. Chega um momento em que cessam as benesses, porque na casa do pai ele tinha tudo. E aí vem a dor, o sofrimento. E a referência que ele faz na parábola é que ele se alimentava até com os porcos. É interessante que a gente faça essa analogia nos colocando quantas vezes nós fomos os artífices das nossas dores, das nossas dificuldades. O Evangelho é muito categórico em afirmar causas atuais das aflições, nos colocando que a imensa, a grandiosa maioria das nossas dores é em função do mau uso desse livre-arbítrio, porque nos questiona, se eu não tivesse feito, ou se tivesse feito isso, não estaria em tal situação. Essa é a reflexão que nós devemos fazer. O que essa dor está me ensinando? Qual é o caminho que essa dor está me mostrando? E como na parábola,
do filho pródigo, ele retorna à casa do pai. Muitas vezes nós precisamos despertar para que essa dor nos conduza para Deus. Quantas vezes nós estamos levando a vida afastado do nosso sentimento de espiritualidade, da nossa conexão com a nossa essência, que é Deus, a nossa centelha. O pai sempre esteve lá à espera do seu filho, sempre. E quando ele retorna, prepara uma festa da alegria daquele filho que ali retorna. Deus, esse Pai amoroso e bom, nos aguarda a todos para que retornemos ao seu endereço, porque como originários dessa fonte, na nossa consciência está o endereço divino, completinho, corretinho, mas nós precisamos penetrá-lo. E ainda mais, Deus, sendo esse Pai amoroso e bom, Ele nos enviou um carteiro divino. Mostra o endereço para eles. O Cristo, que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus. Quando nós nos perdermos na caminhada e não soubermos como recuperar o endereço divino, busquemos esse carteiro divino, que Ele vai nos entregar, nos mostrar o endereço de Deus. Dentro de nós está catalogado todo o endereço de Deus, que aguarda ansiosamente, amorosamente e, acima de tudo, pacientemente por todos nós. Para nós encerrarmos a nossa reflexão, alguns questionamentos. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém jamais o viu. Quem é Ele? Deus é somente uma invenção da fé, responde o materialista. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com a segurança de quem afirma, porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus nas lágrimas do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando entender a natureza humana.
Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus no cântico do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte. Tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus na expressão de arte, no amor dos homens, também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, e é dentro do meu próprio coração. Que nós possamos, meus irmãos, hoje, a partir de hoje, buscar essa presença divina em nosso coração, que pulsa, vibra e nos chama para caminharmos lado a lado com esse Pai. Muito obrigado pela atenção. Convido a todos, neste momento, buscarmos dentro dos nossos corações a melhor vibração que nós pudermos sentir, nos preenchermos desse amor divino, da nossa essência, desse Deus amoroso e bom. Pai, assim Jesus o retrata. E como nosso Pai, nós queremos amorosamente nos colocarmos diante de Ti. Sonda, Senhor, a intimidade dos nossos corações e nos ajuda a percebermos a beleza do Teu amor que dirige as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, através dessa fé raciocinada, que Te coloca já não mais distante de nós, nos céus, nas alturas, mas Te coloca em nossos corações, atuando em nossas vidas, para que possamos, como o próprio Cristo disse, eu e o Pai somos um só, unirmos-nos a essa essência transformadora, que fará que alcancemos as culminâncias a que nos somos destinados. Ajuda-nos, Senhor, a que o homem velho pereça, para que o homem novo, renovado na fé, na razão e na certeza que Tu estás dentro de nós e em todos os lugares, conduzindo-os as nossas vidas e os nossos destinos. De nossa parte, na nossa pequenez e na nossa inferioridade, nada Te podemos pedir. Somente, Senhor, que nos ame, apesar das nossas inferioridades e da nossa pequenez. Muito obrigado, Senhor. Se conosco, hoje e sempre.